valores, de costumes, sempre foi a prioridade dele. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Olá, boa noite. Com transmissão pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. O chefe do único restaurante do Brasil que está entre os 50 melhores do mundo no ranking da renomada revista britânica Restaurant, montou o estabelecimento com um olho no passado, em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, onde ele nasceu, e o outro no futuro, com o menu calçado em inovações. O ingrediente principal está estampado no nome do negócio, a Casa do Porco. E a tentativa de lançar um olhar novo sobre a proteína animal mais consumida no mundo está em toda parte. Tem medo de porco cru? Ele serve. Sushi de porco? Ele serve também. O sucesso do restaurante mudou a cara de uma parte do centro de São Paulo, agora sempre repleta de filas, algumas de mais de 3 horas de espera, com clientes ávidos por experimentar pratos que vão de R$ 8 a R$ 129 e alteraram o mapa da culinária no Brasil. No centro do Roda Viva de hoje, o chefe Jefferson Rueda. A Casa do Porco. Nesta cerimônia, realizada em junho em Singapura, a Casa do Porco foi incluída entre os 50 melhores restaurantes do mundo, com os votos de mais de 1.000 jurados espalhados pelo globo. Na imagem, Jefferson e Janaína Rueda recebem o prêmio. Pelo seu trabalho, o casal já ganhou também uma estrela do cobiçado Guia Michelin com o restaurante Átimo. Para conversar com o chefe Jefferson Rueda, nós convidamos Josimar Melo, crítico gastronômico da Folha de São Paulo e membro do prêmio 50 Melhores Restaurantes do Mundo. Arnaldo Lorenzato, editor sênior da revista Veja São Paulo. Patrícia Ferraz, ela é editora do caderno Paladar do jornal O Estado de São Paulo. Luísa Fecarota, ela é crítica da Folha de São Paulo e curadora da plataforma Fartura, Comidas do Brasil. E Carlos Alberto Doria, sociólogo e escritor. Contamos ainda, graças a Deus, com o olhar atento e pé quentíssimo do nosso cartunista Paulo Caruso. Chefe, muitíssimo obrigado, boa noite, seja bem-vindo ao Roda Viva. É um prazer, de fato, ter o senhor aqui. O restaurante brasileiro que por muitos anos ocupou as melhores posições nesse ranking que eu citei aqui na abertura, tem um menu degustação que passa dos R$ 500. Eu queria muito saber como é que se serve culinária de ponta a preços mais justos ou mais acessíveis, como é o caso do seu restaurante. Boa noite, Daniela. O formato é trabalhar mais. Eu acabo trabalhando com uma única proteína, que é o porco. Eu falo que é uma cozinha, é uma cozinha acessível. Continuo fazendo alta gastronomia, mas inspirado no popular. E antigamente eu fazia, nos outros restaurantes onde eu passei, eu fazia em média por mês 2.000 menus.
Hoje, na Casa do Porco, passa em média 16 mil pessoas. O mês passado passou 16.800 pessoas. E dessas 16.800 pessoas, vamos dizer que 70% comem o menu degustação. Então, é nessa rotatividade que acaba fechando a conta. No volume. No volume. Patrícia, bem-vinda. Obrigada. Jefferson, você está articulando o tão esperado movimento para unir os chefes brasileiros e promover a gastronomia nacional? Eu achei isso quando você, ali no calor do 50 Best, a sua primeira declaração foi, você falou assim, que não importava o lugar nem quem estava lá, né? Que o importante era o Brasil continuar na lista, o Brasil está na lista. Você falou, nunca seremos um número, queremos sempre ser uma representação do país. E o Brasil tem uma variedade enorme de cozinheiros. Isso marca uma posição diferente dos restaurantes que sempre estiveram na lista ali, que foram muitas vezes acusados de pensar só neles mesmos, de não trabalharem pela gastronomia nacional. É isso mesmo? Sim. Qual que é a tua ideia? Enfim, você está articulando um movimento? Como é que está isso? Hoje, como você mesmo falou, essa minha declaração, é a Casa do Porco que está lá representando. Mas eu falo que o Brasil hoje tem cozinheiros talentosos de norte a sul e a gente não tem que pensar em número, e sim em bloco e representar o nosso país. E como é que dá para fazer isso? Quer dizer, como é que você está pensando em fazer isso, esse movimento? Você já faz o Porco Mundi, né? Que já junta tem um o monte Porco de gente numa Mundi, cozinha. é o que eu falo, esse ano fizemos a segunda edição. O primeiro ano a gente teve 32 chefes. Chefe, só me explica, por favor, para mim e para quem está assistindo em casa, o que é o Porco Mundi? O Porco Mundi é um evento que eu faço, onde eu trago chefes do Brasil todo para cozinhar e para mostrar um pouco do trabalho deles. E a única coisa é que eles têm que fazer um prato com porco. E traz todo mundo na mesma noite, né? E todo mundo na mesma noite. E o primeiro ano foi o ano passado, que vieram 32 chefes, e esse ano foram 36, e para o ano que vem já tem lista. E não só de cozinheiros brasileiros que estão aqui no Brasil. Então, tem cozinheiros brasileiros que estão trabalhando fora, que estão me pedindo para que, pô, Jefinho, mostra a gente também, dá um espaço de mostrar os brasileiros que estão fora trabalhando. Eu falo que hoje a Casa do Porco também é um palco da cozinha brasileira. Então, o Brasil está cheio de talentos. Então vamos lá, Josimar, por favor. Bom, você virou, com o tempo, chefe muito proeminente no Brasil. Eu queria falar um pouco sobre o papel do chefe de cozinha, que é engraçado que nos últimos 200 e poucos anos praticamente não mudou a imagem do cozinheiro no Ocidente. E nos últimos 30 anos tem mudado muito, né? Eu queria, ao longo do programa, fazer várias perguntas com respeito a isso. A primeira é uma coisa mais prosaica, mas que eu quero te colocar, que é o seguinte: o papel do chefe de cozinha dentro da cozinha, nessa tradição de 200 anos, sempre foi a de um general que comanda uma brigada militar com mão de ferro, de uma forma tirânica, porque, teoricamente, o único jeito da cozinha conseguir responder rapidamente à demanda do salão é ter uma disciplina militar e ter uma mão de ferro gritando, batendo, a ponto de que hoje, até hoje, em vários países, existem até processos com acusações de assédio moral dos chefes de cozinha, porque maltratam os cozinheiros e tal, fora os que são processados porque agridem fisicamente os cozinheiros também. Bom, eu sei, porque eu já ouvi você falando, que hoje em dia, na Casa do Porco, como a cozinha é aberta, não dá mais para ter ataques de ira e tal. De onde eu entendi que você costumava ter esses tipos de ataques de ira, que é uma coisa da escola antiga do cozinheiro. Eu te pergunto, você já esteve nesse papel do tirano na cozinha? O fato de não estar mais te dá úlcera ou te dá alegria? É preciso ter esse papel do cozinheiro tirânico para ter uma cozinha eficiente? Não, não precisa mais.
Na verdade, eu trabalhei em cozinhas assim. Eu venho de escola francesa, fora do país onde eu trabalhei. Querendo ou não, eu já trabalho profissionalmente há 25 anos. Eu peguei ainda o final dessas cozinhas. E tanto que a Casa do Porco, para mim, foi a grande libertação de tudo isso, onde não tem mais paredes, né? Onde unificou tudo e cada vez mais eu acho que o papel do chefe é ser mais humanista. Eu acho que se existe uma profissão que transforma pessoas, é o papel de cozinheiro. Antes de mais nada, antes de entender quem é o profissional que está ali, a gente entender a pessoa que está por trás. É isso que eu tento olhar para os meus cozinheiros hoje, para quem trabalha comigo. A gente, muitas vezes, aquela pessoa que está ali, você fala, pô, essa pessoa não é profissional, não sei o quê, falta isso, falta aquilo. Mas vamos entender a história de vida dessa pessoa? Eu mesmo, hoje, uma das pessoas que está dentro da minha brigada, ela era muito difícil nas mudanças, assim, tudo ela criticava. Aí eu comecei a conversar com essa pessoa, entender quem ela era. Ali era a falta de um abraço. E o dia que ela ganhou esse abraço, mudou tudo. Então... Mas antigamente você chegou a dar pancada para botar na linha? Não, eu estou falando aqui dentro da Casa do Porco, mesmo, assim, de entender, porque a gente só quer ver o lado profissional das pessoas. Você fala assim, você acha que é normal uma pessoa, um funcionário seu, um cozinheiro, ir no banheiro e não lavar a mão? Depois que sai do banheiro, você fala, o que é isso, né? Que absurdo. Aí você fala, como isso? Mas vamos entender, porque a gente fala, pô, a gente está no Brasil, vamos ver quem é essa pessoa, o que acontece. Então, hoje, eu converso muito com a minha brigada. E de não ter mais essa barreira na cozinha. Hoje, minha brigada tem mais mulher do que homem. 70% da minha brigada são mulheres. E o motivo de não ter mais aquela parede, com aquelas duas portas onde vai e volta, eles também têm que se policiar entre eles, de não jogar frigideira, sabe assim, até eles com eles mesmos. A gente tem uma mesa dentro da cozinha. Eu acho que mudou. Hoje o mundo está conectado, as pessoas se falam. Hoje a gente tem hoje a gente tem um grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp da cozinha, do salão, onde tudo se fala, onde tudo se conversa. O mundo está conectado e a mudança está aí. Luísa. Tem que evoluir. Jefferson, o porco, né? Que é esse elemento supostamente tão democrático. E é o animal mais abatido no mundo, ele é o pilar da cozinha caipira, que conta um pouco da sua história e tal. Se a gente for observar hoje o que está acontecendo no mercado de porco, pelo menos aqui no Brasil, que eu enxergo, é que o porco não é tão democrático assim se a gente pensar nos porcos caipiras, né? Alguns estão sendo recuperados, raças que acabaram se perdendo pelo abandono, e essas raças ainda não chegam ao consumidor final. Então, se eu quero fazer um porco caipira na minha casa, como é que eu faço? Existe uma perspectiva disso chegar no mercado? Isso só vai ser possível via trabalhos árduos como o seu, que, enfim, são anos aí estabelecendo um contato, né, com produtores e frigoríficos e tudo mais para isso chegar numa mesa de restaurante? Sim. Na verdade, o que aconteceu com essas raças antigas, os porcos caipira, foi os mitos e verdades que foram criando em cima do porco desde o passado, que transmitia doença. Aí depois, logo na sequência, que a gordura do porco fazia mal para a saúde. Aí nisso, a Embrapa teve que fazer um trabalho muito grande, porque o quê? A primeira moeda que o Brasil teve foi a banha do porco. Do porco, evidente. E depois que acabou essa moeda, que teve o declínio da banha de porco, que teve que transformar o porco
em um porco de carne, não mais de banha, porque essas raças antigas, um porco, 70% dele era banha, não tinha o comércio da carne. E hoje em dia, o que acontece? Eu faço um trabalho desse resgate dessas raças, hoje eu crio os porcos tudo em São José do Rio Pardo, e o grande lance que é o quê? Hoje eu faço todo o rastreamento de criar. A pessoa que eu crio o porco em parceria, o Zé Luiz, foram quase 10 anos de conversa, porque também o brasileiro ele está acostumado muito com leitão e não com um porco grande. Então, mudar a cabeça do produtor também, e também levar também o conhecimento para ele, que é levar o quê? O agrônomo, o veterinário. Porque o que acontece? Esse rapaz que hoje é meu parceiro, que eu sou meieiro dele lá, a gente faz essa parceria, ele é a 4ª geração. Aí chega um rapaz do nada lá, querendo mexer nas coisas dele, é complicado. Mexer no sentimento, mexer nas coisas da família dele. E falar para ele, não faz mais assim, vamos fazer assim. Então foram 10 anos para mudar uma cultura, uma conversa, e hoje ele deixar de mexer com leitão e sim criar esses porcos. Os porcos ficam pelo menos 1 ano lá, para depois poder ser abatido. E aí transportar, levar para o frigorífico, ser abatido, passar por uma inspeção sanitária, para depois chegar na casa do porco. Entendeu? Então, o que eu percebo que foi ficando meio fora de moda, né? Mas no interior ainda se consome muito o porco Sim, caipira. ainda é uma alimentação para subsistência, enfim, Sim, de qualquer sim. mas é restrito a isso, né? Muito Sim. restrito a Sim. isso. Então, eu fico pensando quando é que eu vou conseguir ter esse porco caipira na minha casa aqui em São Paulo, por exemplo. Existe essa perspectiva? Olha, agora, no futuro mais próximo, eu pretendo, próximo de Rio Pardo, montar um pequeno frigorífico bem familiar para que a gente possa estar batendo os nossos porcos lá próximo da onde cria e fazendo todos os nossos embutidos lá também, para a gente montar uma mercearia aqui em São Paulo e estar comercializando. Né? A gente vai antecipar o intervalo aqui e já voltamos para continuar a conversa com o dono da Casa do Porco. Um minutinho só, fica comigo. Anos a galera achando que eu não menstruei. Se eu não tivesse menstruado, eu teria sérios problemas, né? Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele. Ele é uma pessoa que ele quer do jeito dele, tem que ser, se não for do jeito dele, fica difícil. E a gente tem que procurar, né, um diálogo. Eu acho que nossa obrigação como jornalistas é publicar todos os materiais que estão no interesse público. Ninguém se surpreende com a agenda do presidente Bolsonaro, né? Alguns tentaram se enganar, né? Todos nós sabíamos que a agenda de valores, de costumes, sempre foi a prioridade dele. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe.
cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam... Estamos de volta agora sim em alto e bom som com o premiadíssimo chefe Jefferson Rueda. Eu interrompi a hora que o senhor estava dando uma super notícia respondendo a Luísa, dizendo que abriu um frigorífico, enfim, passo a bola para a Luísa para concluir aí a conversa. Então vamos lá. Vamos. A ideia era abrir um pequeno frigorífico. Um pequeno frigorífico onde eu possa estar produzindo os cortes, já tudo que eu faço aqui hoje dentro do restaurante, para vender numa mercearia próximo do restaurante, para que os clientes tenham acesso, porque hoje tudo que eu faço no restaurante é só para o restaurante e não se pode se comercializar nada. Então, mas se você tiver o frigorífico, você consegue vender carcaça também? Não, são só os produtos processados e tem a ver com o selo arte? Não, eu não quero comercializar carcaça. Eu vou montar um frigorífico para poder trabalhar com as coisas que eu faço já dentro da casa do porco. Eu quero fazer minhas linguiças, salsicha, presunto, tudo que eu já faço no dia a dia para a casa do porco. Porque o que acontece? Os clientes da casa do porco, eles querem, vem gente muito longe, aí eles chegam ali e ficam, Jefinho, me vende 1 quilo de linguiça, Jefinho, me vende um pedaço de presunto. E hoje, devido à legislação, eu não posso comercializar, que eu vejo que é um absurdo. Eu tenho uma janela onde eu vendo um sanduíche de porco, e aí eu não posso vender, tipo, um pedaço de presunto cozido. Então, pois é, a gente tem um sinal de que o selo arte vai abrir um caminho para que isso seja... Mas não foi efetivado, né? Então ainda tem um caminho. Mas é isso, é só os produtos processados, né? Então, voltando para a minha pergunta, se eu quiser fazer meu porco em casa, nada feito. Não, mas já é um caminho. Eu vejo que essa forma que eu crio os porcos, os porcos criados soltos, o trabalho que eu faço na parte de alimentação, querendo ou não, onde eu crio os meus porcos. O laticínio do lado é o laticínio que tem no Mercadão de São Paulo, que é o Rony. Então, é uma parceria de pegar todo o soro de leite, que seria um descarte, a gente usa para alimentar os porcos, os sítios em volta, os legumes, essas coisas. Então, faz parte da alimentação. Então, a gente faz todo um trabalho do entorno também. Então, acho que isso é muito importante, fora a economia local da cidade, ali do entorno. Que Vamos girar a roda. Arnaldo. Jefferson, tudo bem? Tudo. Por sugestão do maior gênios da cozinha, que hoje não cozinha mais, o Ferran Adrià, ele te sugeriu que cozinhasse porco e fizesse disso a sua marca. A gente teve a oportunidade de entrevistar ele aqui no próprio Roda Viva, anos atrás. Um cara extremamente criativo, você outro chefe talentoso, de grande talento. Ter uma única carne, que eu jamais vou chamar de proteína, vai te engessar o trabalho? Como que você foge dessa armadilha e você se renova a cada temporada? Eu fico me renovando constantemente, porque acho que faz um tempo atrás me perguntaram o que seria alta gastronomia. Eu falei, fazer salsicha para mim é alta gastronomia. Então, mas para as pessoas entenderem, quando você fala fazer salsicha, você tem o hot pork, um dos seus negócios, que tem uma salsicha. Qual a diferença dessa salsicha para uma salsicha processada? O consumidor já consegue entender isso? A partir do momento que ela come, que ela tem a referência, ela consegue, Arnaldo. Eu falo que isso
é a coisa mais importante e que me deixa mais feliz quando eu falo dar esse acesso. É muito fácil falar que o brasileiro não sabe comer, mas a gente dá acesso a ensinar, a ele provar. Eu vejo desde que abriu a Casa do Porco, eu comecei a aprender com os meus clientes pela janela. Pessoas que começaram, eu andei pelo meu entorno ali, eu vi aqui um sanduíche num bar custava R$10. 10 eu não conseguia vender. Eu comecei vendendo a R$14 um sanduíche com porco assado, tudo feito na casa, o pão, o picles, enfim. E as próprias pessoas vinham conversar comigo, assim, ela comia sanduíche todo dia. Aí ela veio comer o meu, ela falou, Jefinho, depois que eu comi esse aqui, ele não come mais aquele barato. Ela começa a ter referência do que é bom. Isso é importante, é um trabalho de também transformar esse hábito alimentar. Eu falo, se tem uma coisa que transforma, é a comida. Agora, mas fechando aquela minha primeira pergunta, como você se renova? Como é teu processo criativo? O que te faz um menu ter tartar de porco, que assusta as pessoas, porque não estão acostumadas a comer porco cru, e no seguinte tem quibe de porco, né? Quibe cru. Como que vem essa coisa da criatividade? Reinaldo, se deixar, eu durmo e acordo falando em comida. Minha mulher fala assim, Jefinho, muda a conversa. Eu sou inquieto, tanto que eu vou viajar agora, semana que vem, eu estou indo para a Espanha, que eu tenho uma parceria com o Peri, um chefe amigo meu, para falar de gastronomia e de falar tudo que é possível para onde está indo a gastronomia. Por exemplo, no interior de São Paulo, eu tenho um laboratório a céu aberto, que é a fazenda do João Neto, um amigo, que, para mim, ele é inspiração. Eu vou para a fazenda dele, é onde eu tenho a inspiração da forma que ele olha para o mundo, para a natureza. Hoje, no Copan, onde eu morava, lá virou um laboratório, então onde eu me tranco, é onde eu fico pensando, fico discutindo o que eu vou fazer, onde eu tenho que melhorar. Então, eu falo, é constante evolução. Quer dizer que você tem um laboratório. Dória, deixa eu fazer a roda girar. Tudo bom? Jefinho, tudo bom? Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, mas eu só te conheci mesmo no fatídico almoço, dia 1º de fevereiro de 2011, quando você foi defenestrado com pouca elegância da equipe do Pomodoro, né? Eu acompanhei o seu trabalho no Atmo e depois você tem essa carreira solo, né? Que chega a esse estrelato, o 39º lugar no World 50 Best. Eu queria te fazer 2 perguntas em relação a essa trajetória. Em primeiro lugar, se você acha que é possível ser o melhor do mundo, ou estar entre os melhores do mundo, sendo empregado? Ou você acha que a criatividade, o esmero, exige ser capitalista do negócio, ou enfim, patrão de si próprio? Isso em primeiro lugar. E segunda a pergunta que eu gostaria de lhe fazer diz respeito a esse estrelato, né? O Arnaldo publicou em junho um artigo que citava o Time, né? Dizendo que se fazia lobby para o 50 Best, né? E com uma postura crítica em relação a isso. Eu te pergunto, você fez lobby? E, de modo mais geral, como é que essa trajetória sua de publicizar, de propagandear esse seu trabalho na Casa do Porco? Eu sou uma pessoa que acordo cedo e vou trabalhar, Dória. Se existe esse lobby, vocês me ensinam aonde está esse lobby. Eu acho que eu vejo que é todo o trabalho que eu falo que está por trás ali da Casa do Porco, querendo ou não, igual você citou, toda essa minha trajetória são
25 anos. Eu falo que da onde que eu saí, lá de São José do Rio Pardo, de chegar nessa cidade e de rastrear, sabe assim, de criar porco, querendo ou não, foram 10 anos de conversa com essa pessoa, de mudar uma cabeça, de mudar uma cultura, de mudar uma alimentação do bicho, de fazer isso chegar no centro de São Paulo, que você não tem noção o que é fazer isso chegar ali. Você vê, eu tenho 300 metros quadrados e atender 16.800 pessoas. Se você saber o que é o volume de comida, do que se produz diariamente, de coisas, né, de comida, de hortifruti que chega, não é fácil. Eu vejo que eu nunca fui uma pessoa que, com certeza, eu sou extremamente feliz, sim, com os prêmios. Os prêmios são bem-vindos, sim, mas eu sou extremamente feliz a casa lotada todos os dias com o cliente. Porque, querendo ou não, a Casa do Porco é uma casa que inaugurou no dia 12 de outubro, há 4 anos atrás. E ela inaugurou com fila na porta. Ela já abriu com fila na porta. Entendeu? Você não me respondeu. Qual a outra pergunta que eu fiz? Você não me respondeu se é possível fazer uma trajetória como essa, ser reconhecido dessa maneira, sendo empregado. Eu pergunto isso porque é evidente, há uma série de alunos de gastronomia que tem você como referência. Não? Eu acho que é possível, sim, porque a gente tem muitos exemplos de grandes chefes que foram grandes chefes enquanto foram funcionários. E depois que quiseram fazer carreiras solo, não deram certo. Então, eu acho que cada um tem que saber aquilo que se torna, que deixa ele feliz. Não necessariamente você precisa ser dono para poder ser uma pessoa bem-sucedida dentro de um restaurante. Eu acho que você não precisa, não. Eu vou ter a honra de chamar aqui pela primeira vez na minha gestão uma pergunta do Paulo Caruso. Eu queria aproveitar, eu que sou discípulo do Dona Onça, já frequentei o bar, fiz inclusive o logotipo, acho que temos imagem aí para mostrar o logotipo que eu desenhei da Dona Onça, saindo do Copan, né, com as 2 bandejas. Aí, no caso, ela estava servindo Vinícius de Moraes, né, numa dos eventos que teve lá. Mas eu queria saber isso, como é que você mudou, né? Eu, até com esse desenho aqui que eu estou mostrando aqui, se der para mostrar também o meu desenho, o confronto entre a onça e o porco. Como é que você saiu da casa da onça para ir para a casa do porco? Por isso que ela está no Copan e eu fui para a rua de baixo, porque a onça come porco, né? Você pediu asilo? Não fiquei perto, fui para o quarteirão de baixo. Para quem está nos assistindo, o Bar da Dona Onça é o restaurante tocado pela esposa, pela mulher do chefe Jefferson Rueda. Ela gosta de ser chamada de cozinheira, né? Segundo eu li, Janaína Rueda. Chefe, a gente vê aí nos últimos anos um processo que começou lá fora, eu acho até que um pouco antes do que aqui no Brasil, de glamourização do trabalho de chefes de cozinha. Isso no Brasil chegou com alguns programas de TV também, com chefes que atuam aqui. Eu queria saber como é que o senhor vê esse processo de celebrização, né, digamos assim, do trabalho dos cozinheiros. Eu acho que gastronomia hoje virou entretenimento e não tem mais volta. E eu, na verdade, eu quase não vejo TV, viu? Eu sou uma pessoa que sou... É mentira, viu, gente? Ele está falando aqui, tô brincando, chefe. Não. Roda viva. Eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo, saio e, querendo ou não, amanhã eu vou para o frigorífico. 6 da manhã eu vou acompanhar
abate de porco. E eu vejo que hoje, se fosse nos dias de hoje o Jefferson começar a cozinhar da forma que, se deixar eu entro numa cozinha 8 horas da manhã e saio 1 hora da manhã, com a minha mulher me ligando, Jefinho, volta para casa. Entendeu? Mas a minha pergunta é, de certa forma, muda um pouco, o senhor percebe, que muda o que novos chefes ou aspirantes a chefes, né? Pessoas que chegam numa cozinha, elas chegam mirando uma outra coisa, talvez com um olhar um pouco distante do que é a realidade da cozinha, que é o que me parece que o senhor vive. Com certeza. As pessoas chegam, o que eu percebo é que elas chegam querendo pôr a cereja do bolo. E não é bem por aí. Elas têm que chegar, elas têm que passar por todas as praças, têm que chegar, de vez em quando precisa lavar uma panelinha ali para refletir. Né? Isso que eu falo para meus cozinheiros, se você não passar por tudo, como você vai depois ser um chefe? Conseguir ter um olhar sobre uma cozinha? Hoje eu tenho uma brigada que dentro da Casa do Porco, hoje a cozinha e salão são 90 pessoas. Como você vai conseguir ter um olhar e ter um discernimento de saber quem é quem, o que precisa melhorar? O que eu estava comentando com o Josimar, esse lado mais humano, de saber olhar para a pessoa, saber o que tem que melhorar, como cortar uma cebola, o que não pode desperdiçar. Patrícia. Eu queria voltar nessa história dos embutidos, Jefferson, do frigorífico, pelo seguinte, você foi um dos caras que mais se envolveu na luta para tirar os embutidos artesanais da ilegalidade, né? Você participou de debate, enfim, você teve, inclusive, problema com legislação por causa disso, e todo mundo sabe que você foi um dos caras que mais lutou. O fato de você abrir um frigorífico significa que você, de certa forma, desistiu dessa luta? Você achou que não há outro jeito para você conseguir fazer seus embutidos legalmente, a não ser abrir um frigorífico? É isso? É uma notícia que é um pouco ruim para a gente? Não é ruim, Patrícia. Não, bom que você está se virando e vai fazer para abrir a mercearia, mas estou dizendo, pensando no conjunto, no Sauros Carabota, que fechou o Fricó porque não conseguia ter licença para produzir os embutidos, um monte de gente que faz grandes coisas e não consegue vender porque a legislação não permite, né? O Celuarte está aí. Ele... Mas o Celuarte é para locais que têm uma tradição de produzir uma coisa. Então, quer dizer, você na Casa do Porco, você não tem uma tradição histórica de produzir um determinado produto naquela região. Então, já não se aplica, né? Já não se aplica. O grande problema é que é aqui dentro de São Paulo, no centro de São Paulo. Não tem o local no centro de São Paulo. Não, eu entendi, mas assim, a minha pergunta é a seguinte. Então, quer dizer, quem faz embutido em São Paulo pode desistir, porque nunca vai conseguir ser legal. No estado de São Paulo, você diz? Na cidade de São Paulo. Na cidade, no município. Porque o estado pode fazer, dependendo do município. A legislação é toda cheia de coisa. Aqui já tem... Quer dizer, o restaurante que quiser, ou um açougue que quiser fazer a linguiça e vender, nunca vai poder. Porque por mais que a gente veja aí a legislação tal... Nesse momento, não. Tá. Nesse momento, não. Entendeu? E hoje, com a demanda que eu tenho, o que eu fiz? Eu estou indo aqui para o estado, eu estou indo para fora de São Paulo. Claro. Eu vou estar... Para conseguir ter CIF, né? O CISP. O CISP, que é o estadual. O estadual, entendeu? Perfeito. Mas dentro da cidade, eu não consegue. Josimar? Falando em cidade... Desculpa, vai lá. Vamos assim, Josimar e depois Arnaldo. Eu queria retomar uma coisa que a Daniela falou da imagem do cozinheiro, da glamourização da profissão, etc., que de fato mudou muito essa imagem do cozinheiro, a expectativa que se tem dele. No seguinte sentido, antigamente o cozinheiro tinha que cozinhar bem, servir uma boa comida. Era isso que a sociedade esperava dele, era isso que o cliente esperava dele. Ninguém queria saber se o cozinheiro era charmoso, era chato, era infiel, era preferências sexuais, não interessava, tinha que fazer comida boa e servir comida boa. Hoje, a sociedade, de uma forma geral, espera mais coisas do cozinheiro. Quer dizer, eu vejo que você tem hoje, desde o cliente até a imprensa, até movimentos sociais, esperam que o cozinheiro seja, além de cozinhar bem,
que ele seja mais ético com relação ao meio ambiente, com relação ao tratamento dos funcionários, com relação à preservação do centro de São Paulo, com relação a um monte de coisa. Sim. Parece que tudo isso começa a pesar na conta da pessoa na hora de escolher o restaurante, quando durante 200 anos a pessoa ia se a comida era boa ou não. Qual o impacto que isso tem sobre a profissão? E você acha relevante isso? Você acha que o cozinheiro tem que cozinhar bem, essa é a missão dele? Ou ele também tem que cuidar do meio ambiente, do entorno, do funcionário, etc. Como é que é essa carga toda agora de expectativa sobre o cozinheiro? Eu acho que o cozinheiro de hoje, ele, além de cozinhar bem, ele tem que ter outros valores, sim. Não só cozinhar. Eu falo que hoje a gente é responsável de conectar toda a cadeia. Entendeu? Quando eu falo em voltar lá no interior, não é só ir lá buscar o produto do pequeno produtor. O que eu estou levando em troca? Igual essa parceria que eu fiz com o meu pequeno produtor. É levar o veterinário, é levar não sei o quê, é ter trocas. E eu sou o divisor de águas com o cliente. Igual, querendo ou não, se não fosse assim, todo cliente que entrasse na casa do porco um ia querer comer só costelinha, outro só a orelhinha do porco. Eu estou ali para ensinar as pessoas, não, da forma que o animal é tratado, da forma que ele é criado. Quando a gente fala em sustentabilidade, então vamos comer o animal por inteiro, fazer uma campanha do sangue é ingrediente, usar como ingrediente, comer os miúdos. Eu acho que o papel do cozinheiro hoje é de transformação. Quando eu falo dar o acesso na janela, que eu falo, servindo sanduíche, hoje com a sorveteria, com o hot pork, mostrando como é feita a salsicha. Igual semana passada o cara chegou e falou, nossa, a tua mortadela é diferente. Eu falei, não, porque ela é feita com carne. Arnaldo. Ela é de verdade. Ela é de verdade. Jefferson, você já trabalhou em lugares glamurosos. A gente teve a história do Pomodori, que o Dória citou aqui, depois você estava no Átimo, aliás, no qual Veja São Paulo lhe premiou como chefe do ano, se não me engano, em 2013, e você decidiu ir para o centro. O que é ocupar o centro da cidade? Tudo bem que você tinha referência da Janaína, mas o negócio, a Casa do Porco, é muito maior. Né? Como que é ocupar o centro, enfim, aliás, você recebeu uma crítica recente, né, sobre essa ocupação do centro. Eu queria entender um pouco o que o centro significa para o seu negócio. Na verdade, eu quis voltar para o centro também devido a ficar próximo da minha família, no sentido do quê? Eu era uma pessoa que saía cedo e voltava de madrugada. A Janaína era o homem e a mulher de casa. E começou uma cobrança também. Hoje eu estou com um filho de 13 e outro que vai fazer 10. Eu ia chegar em casa e encontrar 2 homens dentro de casa. E eu estava vendo, estava tudo passando. E aí, né? Eu falava, Então, eu quis voltar para o centro. Em primeiro lugar, para ficar próximo novamente da minha família, poder acordar ali. Não aguentava mais essa coisa de acordar, perder pelo menos 4 horas do dia em trânsito, montar a Casa do Porco, era aquilo que acreditava naquele momento. E essa questão da ocupação do centro me lembra um pouco a vida que eu tinha em Rio Pardo. Eu faço tudo andando no centro. Eu tomo café no Copan, no Café Floresta. Eu desço andando para o Mercadão, para conversar com as pessoas. Sabe aquela coisa do fio de bigode? Você conhece seus vizinhos? Eu conheço meus vizinhos, tem hora que eles brigam comigo, mas tudo se conversa. Tem o debate. No centro da cidade, você consegue abrir a conversa. Então, isso que é o mais interessante. Então, vamos conversar, o que precisa melhorar, a gente melhora, o que precisa trocar, troca. Mas o melhor é conseguir... E eu me inspiro muito no popular, e andando, vendo a forma que as pessoas comem, a forma que as pessoas agem, andando pela 7 de abril. Isso te inspira para criar, que era a minha pergunta anterior? Total, da forma que as pessoas comem, da forma...
A sorveteria foi uma de ver as pessoas passando na 7 de abril e tomando aqueles sorvetes de R$2. Eu falo assim, nem a pessoa que vende sabe o que ela vende, nem a pessoa que toma sabe o que está tomando. Carlos Alberto Doria. Jefinho, eu acho que você, independente da razão pela qual você foi para o centro, seguramente você fez um grande serviço para a cidade, apontando uma região que tem uma densidade de serviço público subutilizado, né? Eu acho que você fez um outro grande serviço para todos nós, que é chamar aquilo que vinha se constituindo como um animal de nome suíno, de porco. Né? Opa! Porque ele sempre foi porco, né? O suíno, o javali também é, né? Quando fala, você vai comer carne suína, de javali ou de porco? De porco, claro, de porco. Então, você pôs o porco no seu lugar, né? Bem, mas nesse seu movimento, você virou uma corporação no centro, né? Você tem a Casa do Porco, você tem o Hot Pork, a sorveteria do centro. Eu ouvi dizer que você vai abrir uma padaria. Né? Mercearia. Ah, mercearia. Eu li padaria, não sei onde eu li padaria. Tá bom. Então, mas eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre a sorveteria. Não é a sua expertise, né? Então, qual é a contribuição que você acha que você vai dar para a sorveteria brasileira? Eu pergunto isso porque eu acho que hoje em dia há o esboço de uma coisa diversionista. Tem gente falando, não, isso aqui não é sorvete, isso aqui é gelato. Gelato tem 30% menos de gordura, umas bobagens desse tipo, né? E nós temos pouca gente especializada em sorvete, como o Francisco Santana e alguns poucos, né? Então eu queria saber qual é o seu projeto de sorveteria. Tudo que eu pego para fazer, antes da gente vai atrás de estudar, ver. Primeira coisa, eu não queria fazer uma sorveteria convencional. Na verdade, a nossa proposta é fazer sobremesas na casquinha. E o que eu estava dizendo, que eu me inspirei em vendo aquelas máquinas soft que vende sorvete pelo centro ali, o que acontece? A gente olha para uma máquina dessa, a gente fala, olha, tem aquele maior preconceito, devido ao quê? Que essas máquinas, você pega essas misturas prontas, que você vai pôr 1 litro, ela vai te render 5 litros, aí você faz a conta, é R$1, vou vender por 2 e vai ter tal lucratividade. E são máquinas muito caras. Só que o que acontece? Eu tenho a máquina tradicional de sorvete, só que você bate o sorvete numa máquina tradicional e depois de pronto, esse sorvete, depois de 12 horas, ele cristaliza. E nessas máquinas, não. Elas são de alta tecnologia, que você põe a base em cima e na hora que você pede o sorvete, é igual aquelas antigas que tinha antigamente, que ficava as abelhas voando em volta, que faz tom, liga e o sorvete fica pronto. E não vendeu, não cristaliza. E o que eu falei? Só que eu falei, eu vou fazer as bases da forma tradicional, usando leite, usando ovos. Eu sou anti coisas industrializadas. E fazer sobremesas nas casquinhas. Se você ver lá, eu tenho sobremesa com porcopoca, com bacon, de morango, parece um merengão, tenho de brigadeiro. O meu, se for ver, é um outro conceito. São sobremesas na casquinhas e um preço que dá acesso às pessoas. Antes de mais nada, as pessoas comem com os olhos, particularmente são lindos. Eu falo, o último agora foi inspirado na torta de limão que a minha mãe faz, aquela tradicional com merengue queimado. Você vai, é igualzinho, a casquinha amarela, dentro tem o recheio e na hora eu falo que a gente tem que mexer um pouco com o sentido das pessoas. A pessoa vai pegar o sorvete e a gente queima. Então, eu falo que é um novo conceito também de sorvete, não é aquela sorveteria tradicional. E as minhas coisas, se for ver, nada é o tradicional, né, Dória? É tudo mais pro contemporâneo. Sim. Ficou todo mundo em casa aí com água na boca, eu tenho certeza. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo para eu também conseguir me recuperar dessa descrição desse sorvete maravilhoso. E voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista com o chefe Jefferson Rueda, aqui no Centro do Roda Viva. Um instantinho só, fica com a gente.
Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele. Ele é uma pessoa que ele quer do jeito dele, tem que ser, se não for do jeito dele, fica difícil. E a gente tem que procurar, né, um diálogo. Eu acho que nossa obrigação como jornalistas é publicar todos os materiais que estão no interesse público. Ninguém se surpreende com a agenda do presidente Bolsonaro, né? Alguns tentaram se enganar, né? Todos nós sabíamos que a agenda de valores, de costumes, sempre foi a prioridade dele. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de close caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam acabar com você e com aquilo que é a sua essência e com aquilo que é o que você é. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Teve gente que te chamou de bolsominion, de Barbie fascista, e eu queria deixar muito claro já, você apoiou o Bolsonaro? Claro que não, né? As pessoas ainda não aceitam, às vezes, que você cresceu e... Estamos de volta com mais entrevista com o chefe Jefferson Rueda. Eu não vou nem fazer pergunta no intervalo, aqui começou uma animação, eu vou passar para a Luísa e depois o Arnaldo retoma. Jefferson, hoje a gente discute, né, na cozinha qual é a possibilidade da gente fazer uma comida, reproduzir uma comida na ausência do chefe, né? Que a comida seja um padrão repetido, mesmo que o chefe não esteja presente. E aí eu tenho visto sua agenda de viagens intensa, né? Você tem viajado para fora ou aqui mesmo para o Brasil e nas criações aqui internas e conhecido muito dos outros países, participado de eventos. Você estava até contando que você voltou agora, né? Do Laçai, no Rio, levou a churrasqueira, o porco e tudo isso. Ao mesmo tempo, eu vi uma fala sua recente em que você diz que ninguém da sua equipe conhece o processo completo do preparo do porco Sanzé. E isso é uma coisa que é sua, que é uma tradição sua, uma coisa que você desenvolveu e tal, e que ninguém tem esse conhecimento. Queria te ouvir sobre isso. Na verdade... Chefe, vou pedir de novo só para o senhor, para quem está em casa e não tem a felicidade de conhecer seu restaurante, explicar o que é o porco Sanzé. Tá. O porco Sanzé é um dos pratos que a gente serve no restaurante, que é um porco desossado, assado, ele fica assando por 6 horas, só que eu não posso entrar nos detalhes, como ela falou, né? Não, na verdade, quando eu falo do processo, por exemplo, a pessoa que assa não é a mesma pessoa que desossou. Entendeu? Porque é um porco desossado, aí depois ele passa por uma marinada, depois dessa marinada ele fica descansando um dia na câmara fria e depois ele é assado. Perfeito. Aí é uma pessoa que assa, aí depois é uma outra pessoa que fica no serviço cortando. Não é uma pessoa que faz ele do começo ao fim. Então, não tem a ver com você querer guardar essa receita a 7 chaves? Não, isso não até faz porque sentido. o processo vai mais de um dia. Então, conta aí qual é a marinada, chefe.
Bingo, Daniel. Essa foi Ronaldo. Ai, ai, ai. Olha, mas a minha pergunta é outra, mas é tão interessante isso. Você patenteou no INPE tanto o porco quanto a churrasqueira. A churrasqueira. Ah, é? Os dois? Não tá... O nome do porco, né? Só o nome do porco. Não, sim, o nome. Sim. O porco Sanzé. Sim. E a churrasqueira, o projeto da churrasqueira. Mas Então. o que significa patentear o nome? Para mim, Marcas e patentes. Para mim ter o domínio do nome, né? Mas você sempre disse que é uma receita tradicional. Não. Assar um porco todo mundo pode. Não, São Zé. Ou porco paraguaia. Não, você- o porco São José é diferente do porco paraguaia. Ah, tá. Tá? O porco paraguaia, eu me inspirei no porco paraguaia. Eu cresci comendo um porco paraguaia. O que é um porco paraguaia? É um porco assado inteiro, com os ossos. Esse porco nasceu na Guerra do Paraguai, nas tropas do Solano Lopes. E adentrou pelo Brasil e quase tem vários lugares do Brasil que se come. Na minha cidade, se você levar uma dupla sertaneja famosa para cantar, não lota o ginásio. Você põe 2 porcos paraguaios assados, dá briga. E eu cresci comendo esse porco. Só que eu não concordava muito do jeito que fazia, depois na hora de servir, adaptou, aí sim. depois eu fui desenvolvendo a técnica, e tanto que foi num evento da Patrícia, onde a gente batizou o porco como Porco São José. Inclusive veio o padrinho, Veio né? Prefeito, tudo. tudo pro Trouxe evento. todos os cozinheiros. Para batizar. Porque eu não achava justo deixar o meu porco com esse nome de porco paraguaia de uma receita que já tinha uma história, já tinha uma forma de fazer. Então eu falei, porco paraguaia vai ser sempre o porco paraguaia, e o porco São José virou. Nasceu no evento do Paladar. Agora, Jefferson, eu queria saber, vamos retomar aquela história da premiação internacional. Seu restaurante, no qual eu já fiquei muito tempo na fila, saltou de 3 para 6 quando veio a premiação. O que te fez chegar lá? É importante ter amigos que nos ajudem, porque quando a gente discutia sobre a premiação, o Ranking 50 Best, tem vários restaurantes internacionais, inclusive aqui no Brasil, que já pagaram assessorias, fizeram um grande movimento para aparecer na lista. Como foi o seu caso específico? Quem é seu anjo da guarda? Eu acho que é por não ter feito, por ter agido ao contrário. É o que eu repeti no outro bloco. A Casa do Porco já abriu com clientes na porta, né? E querendo ou não, passa muita gente. Hoje, nas 4 casas, passa em média quase 40 mil pessoas. Então é muita gente circulando e muita gente falando. O dobro da minha cidade do interior, que tem 20. Você entendeu? Agora, quem te ajudou? Quem é a pessoa? A família Adriá? Vamos abrir essa história. Eles te ajudaram? Eles vieram comer. Ele que falou para mim, falou assim, vocês poderiam abrir uma Casa do Porco. Sim. Até o nome ele te deu? Ferran. Não me deu. Podia abrir uma Casa do Porco? Não, o que acontece? Teve um congresso no Brasil, chamava o G11, e me convidaram para cozinhar. Aí eu falei, vou assar um porco. Porque, na verdade, o Porco São José, eu vou falar que a Casa do Porco nasceu para mim na rua. Eu assava esse porco na rua. Eu fiz uma virada cultural onde eu assei 10 porcos. E todo mundo começou a ir nos meus restaurantes e falava, cadê o porco assado? E aí, neste evento, ele comeu, e antes dele começar a falar, ele falou, quem fez o porco? Aí ele falou assim, pô, não tem um lugar? Ele falou, você poderia abrir uma casa e vender esse porco assado. E antes dele, quem já falava para mim, falava assim, quando você vai abrir uma casa, é o... Ai, deu branco. Nosso amigo do pão, o Luiz Américo. Toda vez o Luiz Américo, onde eu assava porco pela cidade, ele ficava na fila e ele falava assim, quando você vai abrir uma portinha para vender esse porco assado? Olha as pessoas, entendeu? Então... É interessante porque é uma carne que foi, principalmente em restaurantes de alta gastronomia, colocada de escanteio, quase satanizada, e vira esse sucesso, né? Você acha que esse reconhecimento popular atrai tanta gente à Casa do Porco? Porque as pessoas gostam de carne de porco. Mas eu acho que juntou vários fatores.
quando eu abri a Casa do Porco, vamos falar que foi 2015, estava no auge da crise. Quando eu falei que ia voltar para o centro, porque eles falaram, o Jefinho vai sair do átrio, vai voltar para o centro, né? Tinha acabado de ganhar vários prêmios, não sei o quê, as pessoas procuravam minha mulher e falaram assim, seu marido está bem? Eu inclusive, te ligando nas primeiras horas da manhã. Tá doido? Aí eu falava assim, não, você vai abrir um restaurante? Não, vou abrir um bar-restaurante e vou vender porco assado. Ah, mas só porco. Aí eles falaram assim, nossa senhora, mas ele está bem mesmo? Ainda por cima, ele não é palmeirense, ele é corintiano. Ou seja, é com requintes de crueldade. Não. Que serve o porquinho. E eu fui tudo contra, né? Então, no auge da crise, eu voltei para o centro da cidade, numa esquina que estava abandonada. E o que aconteceu? E vim fazendo um menu, na época, que custava R$ 98,00. Então, saí de um restaurante onde um menu custava R$ 350, R$ 400, voltei para o centro da cidade, vendendo um menu ao mesmo nível, só com porco. Então, as pessoas ficaram felizes. E, para mim, o que mais me encanta, me deixa mais feliz, que as pessoas do centro não iam no meu outro restaurante. E hoje, as pessoas do lado de lá da Paulista vêm todos para o centro. Então, para mim, essa mistura é o que me deixa mais feliz, Josimar. O que faz a Casa do Porco? Bom, eu queria fazer uma pergunta meio delicada, mudando um pouco de assunto. Mas você falou aqui que você acha que o papel do cozinheiro hoje não é só cozinhar bem, hoje tem uma responsabilidade social, etc. Bom, antigamente, os cozinheiros, os donos de restaurantes, tinham mais ou menos uma regra que era não falar de política. E, principalmente, não deixar isso contaminasse, entre aspas, o ambiente do restaurante. Então, mesmo que o cozinheiro ou o proprietário do restaurante tivesse suas preferências políticas, claro que sempre tem, não tocava nesse assunto no restaurante, nem religião, nem política. E sempre tem sido assim, vinha sendo assim. Bom, hoje em dia, começaram a haver algumas exceções. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois que o Donald Trump começou a separar crianças dos seus pais, né, na fronteira do México, colocar em campo de concentração, dividir famílias, etc., teve vários episódios de restaurantes, donos de restaurantes ou chefes, expulsando autoridades do governo, dizendo, 70% dos funcionários aqui são mexicanos. Eles não estão à vontade de servir uma pessoa que tem uma política que é desumana, então você pode ir embora. Isso é uma coisa mais ou menos nova. Aqui no Brasil, a gente teve um caso que repercutiu muito também, que foi da chefe Helena Rizzo, do restaurante Mani, que também já foi premiada nesse mesmo prêmio que hoje você foi galardeado, e que antes das últimas eleições presidenciais, ela postou uma foto, ela e a equipe toda dela, escrita "Ele não", combatendo, quer dizer, se posicionando contra um candidato fascista que estava concorrendo às eleições, e ganhou. Aqui no Brasil, eu nunca vi um chefe, se entra um cara do MDB, mas o chefe gosta do PSDB, nunca vi ter nenhum tipo de hostilidade. Se o cara é do PT, do MDB... Agora, com o aparecimento de um candidato fascista, eu estou vendo que existe uma reação maior. Os democratas de um lado, o fascismo do outro. Também na política, você acha que os chefes, pelo menos nessa circunstância, devem ter suas preferências explicitadas publicamente? Olha, eu particularmente, eu não misturo muito isso, porque eu, no meu dia a dia, a minha mulher já mistura bem essas coisas. Tanto que aonde a Casa do Porco está, ali o prédio é um prédio da Polis. Então, tudo que acontece nesse país, eles põem uma faixa. Então, quem passa... E todos os protestos que tem, tudo que acontece nesse país, passa na porta da Casa do Porco. Tudo termina na Praça da República. Então, todo manifesto que tem, tudo passa ali, tudo acontece ali.
Mas eu, particularmente, Josimar, eu não sou uma pessoa que me atento em ficar, é isso aqui, é isso aqui. Você está me falando casos aí que eu nunca nem tinha escutado, entendeu? Mas você acha que é legítimo hoje os cozinheiros também se manifestem politicamente ou mais... Não, mas eu acho que cada um tem que fazer o que tem vontade, Josimar. Se a pessoa quer se posicionar, tem que se posicionar. Entendeu? Em todo sentido, em religião, em time de futebol, na política. Enfim, se a pessoa está afim, tem que se posicionar. O Carlos Alberto Doria quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta de um assunto completamente distinto, mas continuando nisso que o Josimar levantou, existem compromissos profissionais também. Por exemplo, a luta contra os agrotóxicos, acho que é uma coisa que mobiliza, fala de perto aos cozinheiros, né? No entanto, o grau de organização dos cozinheiros em torno desta luta é bem baixo, né? O que você me diz disso? Ô, Dória, é que eu falo, né? Eu sou uma pessoa que também não fico esperando. É igual falar assim, a gente depende do governo, depende do prefeito, não sei o quê, para a gente mudar o nosso entorno. Eu acho que se a gente fizesse cada um pouquinho, cada um tem que fazer seu papel, sabe? Assim, é dentro do restaurante, por exemplo. Você só consome verduras agroecológicas? Até porque hoje, se eu for consumir só agroecológica, não fecha minhas contas. Eu quebro meu restaurante. Entendeu? Só que assim, hoje, devagarzinho, eu já estou trocando. Hoje, vamos falar assim, as coisas que eu vejo que são piores, que mais tem veneno, vamos falar o tomate, pimentão, salsinha, pimentão, morango. Eu já troquei. Morango. Você entendeu? Eu não consigo trocar 100% do meu hortifruti hoje, porque a conta não fecha. Hoje, um tomate convencional custa R$ 3,80. Sabe quanto que eu pago num tomate orgânico? R$ 18. Num restaurante onde eu faço 16.800 couvert, e aí? Você entendeu? Só que eu já me atento no quê? Se eu também for esperar o dia que eu troco tudo, eu não vou trocar nada. Mas eu já tenho a consciência dos 10 piores, eu já troquei. Entendeu? Eu já tenho um fornecedor que já planta algumas coisas para mim. Essa questão do porco hoje, de fazer toda essa cadeia. Então, devagarzinho, eu já estou mudando as minhas coisas. A questão do lixo, de arrumar parceiros na parte de reciclagem, entendeu? Então, cada um que tem que olhar também para dentro do seu restaurante e saber como vai conseguindo fazer essa mudança, fazendo parcerias, entendeu? Okay. Igual agora, o que eu vou mudar é essa parte do vidro. Eu arrumei um artesão para ver se ele faz virar copo, prato, e a gente vira meieiro. Eu estou virando meieiro de todo mundo. Virei meieiro do porco, agora eu vou virar meieiro do vidro. O Roda Viva, a gente vai fazer um rápido intervalo de novo e já voltamos com mais conversa com o chefe Jefferson Rueda. Um segundinho só, fica com a gente. Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele. Ele é uma pessoa que ele quer do jeito dele, tem que ser, se não for do jeito dele, fica difícil. E a gente tem que procurar, né, um diálogo.
Eu acho que nossa obrigação como jornalistas é publicar todos os materiais que estão no interesse público. Ninguém se surpreende com a agenda do presidente Bolsonaro, né? Alguns tentaram se enganar, né? Todos nós sabíamos que a agenda de valores, de costumes, sempre foi a prioridade dele. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam acabar com você e com aquilo que é a sua essência e com aquilo que é o que você é. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Teve gente que te chamou de... Nós estamos de volta para o último bloco da nossa entrevista com o chefe Jefferson Rueda. E a Luísa tinha me pedido para fazer uma pergunta no fim do bloco anterior. Você estava falando um pouco da dinâmica dos ingredientes com os quais você trabalha no restaurante. E uma das bandeiras, né, da Casa do Porco, desde a abertura, é essa coisa de aproveitar integralmente o porco. E aí eu te pergunto, no frigorífico que você pretende ter no futuro, você vai conseguir aproveitar todas as vísceras e o sangue? Eu estava numa conversa informal com um criador de porco caipira num outro dia, que me disse: eu não consigo vender os meus produtos porque eu não tenho um frigorífico próximo, eu teria de ir a um frigorífico mais distante para ter os selos e tal, e cumprir toda essa burocracia, né, da fiscalização. E no entanto, se eu vou a esse frigorífico, ele dispensa todo o sangue e todas as vísceras. E eu quero o sangue e eu quero as vísceras, e isso está em desacordo com a minha filosofia de trabalhar o animal inteiro. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Na verdade, o que acontece? Antes de ser cozinheiro, eu fui açougueiro. E eu já olho para o bicho, eu já consigo saber tudo o que eu vou fazer. E então, para mim, hoje em dia, eu já não perco nada. Eu falo que eu não vejo a hora de poder montar esse pequeno frigorífico, porque a questão, aquela hora você também me falou, acho que eu não soube me expressar muito bem, porque eu quero trabalhar também com a parte de defumação, eu quero fazer outras coisas, a parte de curados. Hoje eu só faço um curado, que é o guanciale, que dentro da Casa do Porco eu não tenho espaço. E para fazer curados você precisa de espaço, você precisa de tempo, então eu preciso ir para um outro local, entendeu? Porque eu faço assim, fazer linguiça, essas coisas eu faço diariamente e não tem problema. Mas eu vou usar tudo. Sangue vai virar morcilla, os miúdos vai virar terrine. Para mim, vai se usar tudo. Mas isso pela legislação é possível? Sim, é sim. O que acontece? Hoje em dia, por isso que eu falo que é importante sim o papel do cozinheiro. Hoje, 33% de um animal fica dentro do frigorífico. Devido ao quê? Não tem demanda. Não tem para quem vira vender. ração. Mas, por exemplo... Vira ração. Peixe, umas Vira ração por quê, Luísa?
O cara, um dia que fica ali parado, já fermenta. Sim, mas o sangue de galinha, por exemplo, não tem mas certificação. Não, vamos falar... Aí galinha eu já não sei. Vamos falar de porco. Do porco. No frigorífico onde eu abato os meus animais, muito do sangue, eles desidratam e vai para país, tipo África, para virar complemento na alimentação. Entendeu? Nesse frigorífico não se perde nada. Traqueia, vai para a China, que consome, não se perde nada. O que acontece? Principalmente os miúdos, que a população não consome, não tem venda, não tem para quem distribuir. Sim, mas aí... Peraí, Luísa, não. Deixa eu fazer a roda girar, senão vira só um diálogo. E Carlos Alberto já me pediu para falar. Paulo Caruso entrou na fila de novo e temos Patrícia e Arnaldo. Então, vamos todos perguntinhas curtas e respostinhas também. Eu leio muito livro de chefes e tal, e eu posso te garantir que 5% é coisa boa, coisa que te dá informações além do oba-oba da figura do chefe. Eu soube, por uma inconfidência de um amigo comum, que você está fazendo um livro, né? Com o Pedro Martinelli, mas ele, muito eticamente, não me adiantou o conteúdo. E eu queria te perguntar, qual é o conteúdo? Eu posso ter expectativa em relação a esse livro, como, por exemplo, Os Sete Fogos, do Francis Mallmann, que é um livro bastante informativo, bastante interessante, não só em torno da figura do chefe? Esse livro... Em torno do chefe não vai ter nada, vai estar em torno do porco mesmo. A figura principal vai ser o porco. Vai ser o livro do porco. Na verdade, a gente já está andando pelo Brasil. Atrás, a gente quer contar a história do porco desde o descobrimento. Como ele chegou e contar a história dele até os dias de hoje. Só que a gente começa a andar, é tanta história boa. Aí você vai no lugar, o cara fala, você conhece o torresmo do fulano? Você conhece o arroz de suano do fulano? Então, eu acho que vai virar também um pouco um almanaque. E de coisas verdadeiras, coisas com tradição, né? Tipo assim, para em tal estrada para comer o pão de queijo com linguiça que existe há 50 anos. Vai na casa da fulana comer não sei o quê. E está chegando muita informação. E, querendo ou não, antes de ir lá... Para poder fazer a matéria, a gente tem que ir lá provar primeiro, né, Dória? Para depois... Ótimo saber isso. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o porco. Paulo. Agora a pergunta de caricaturista aqui. Uma nova geração está se formando, tem um filho meu também, que é vegano, que lidam com essa questão do sofrimento dos animais, né? Esse é o desenho que eu fiz aqui, que o vegano entra nesta roda. Como lidar com esse choque de culturas e como é que é o público vegano no seu restaurante? Não tem? Tem. Então, opa! A Casa do Porco trabalha com porco e o entorno do porco, que é o quê? São as verduras, são os legumes. Eu fiz um menu que eu me inspirei na fazenda do João Neto, que eu falei que é onde é o meu laboratório ao céu aberto, que eu fiz um menu que eu servia de tudo, menos o porco. E quando eu fui abrir a Casa do Porco, então estou falando que onde hoje é a Casa do Porco, é o prédio da Polis, e muitas das pessoas que estão ali em cima tem muitos veganos e vegetarianos. Uhum. E quando eles descobriram que ia ser a Casa do Porco, imagina... Eu fiquei desesperado, né? E eles também, né? Aí eu fui conversar com a minha esposa, né? Ela é minha consultora de plantão. Falei, Janaína do céu, tem uma ONG de vegano e vegetariano em cima da minha cabeça, não sei o quê, tem não sei o quê. Aí ela falou, calma, Jefinho. Ou você tem 5 anos, o contrato já está assinado. Você tem 5 anos para vocês chegar num acordo. Ou senão você vai embora daqui 5 anos. E foi aonde também eu mudei minha cabeça que a gente tem que viver em harmonia. Tanto que você chega na minha janela, tem sanduíche vegetariano, tem sanduíche vegano,
aonde eu faço um menu vegetariano, se a pessoa chegar na Casa do Porco, sentar com uma outra pessoa e falar que quer comer um menu vegetariano, eu faço. É que às vezes, por exemplo, até a própria... E as pessoas... E esse final de semana mesmo, eu estava cozinhando no Laçai, no Rio de Janeiro, uma mulher subiu para falar comigo, ela fazia 30 anos que eu não comia carne. Eu comia aqui. Porque as pessoas... muitas pessoas são vegetarianas ou veganas, não comem devido à forma que o animal foi criado, da forma que é abatido. E na hora que elas começam a ver a minha história, da forma que eu crio, os animais são criados solto, da forma que é alimentado, como é feito toda a cadeia, foi lá e comeu. Nós temos 10 minutinhos para encerrar o programa, então vamos lá. Estou devendo para a Patrícia e para o Arnaldo ainda, e vamos ver o que a gente consegue fazer no final. Tá bom. A minha é rapidinha. É assim, ó. Você acabou de falar que você recebe 16 mil e não sei quantas pessoas esse mês recebeu. O teu restaurante, todos os chefes bacanas do mundo que vêm, vão lá, voltam, saem falando bem. O Albert Adrià, esse mesmo que a gente estava falando agora há pouco, foi 3 vezes na mesma semana. Nananã. Você tá rico? Ainda não. Não? Mas tá chegando lá? Ainda não. Não? Por quê? Porque, como eu te falei assim, eu trabalho com esse volume. E eu sou uma pessoa inquieta, né? Aí eu vou arrumando rolo para a cabeça. Aí fui e montei o Hot Pork. Depois montei a sorveteria. Agora eu quero fazer... Aí fui mexer com porco, né? Não fui virar meieiro de porco. E assim eu vou fazendo as minhas coisas. Entendeu? E vamos que vamos, né? Tá certo. Arnaldo. Não, só para que a gente não fique qualquer dúvida, quando eu perguntei dos seus padrinhos, né, sobre a premiação internacional, eu falava justamente do Albert e do Ferran Adrià, que já esteve aqui e que são personalidades da cozinha muito importantes. Sim. Na Espanha, na Catalunha especificamente. Agora, eles foram seus padrinhos, sim ou não? Hoje eles são meus amigos. O Ferran foi comer feijoada em casa. Entendi. Mas não... Tem uma proximidade. É que eles são expoentes, né? Sim. Então isso ajuda muito. Agora, a minha pergunta é, chefe tem um lado celebridade que está nas redes sociais. Você tem está beirando 130 mil seguidores no Instagram. Como que você lida com isso? As pessoas te escrevem, elas te assediam, elas pedem emprego, elas dão palpite, sugerem receitas. Como que é esta relação? Mas eu falo mais forte do que isso. Você já viu o Instagram da Casa do Porco? Sim. Eu falo que as pessoas não comem o chefe, né? Comem a comida do restaurante. A Casa do Porco tem quase, acho que 250 mil seguidores. Tem hater? Curiosa muito mais agora. forte, eu falo assim, eu e a Janaína junto não bate a Casa do Porco em seguidores. A Casa do Porco. O tanto que ela é forte. Mas as pessoas, o que você imaginar no meu direct, aparece. Elas sugerem receitas, Jefferson, por exemplo? Tudo. Quando eu te falo tudo. É Jefinho quer ser meu padrinho de casamento. Não, é verdade. Essa é boa. Não, tudo. Tudo que você imaginar. É que é um mundo que eu não fico interagindo muito, porque, ao mesmo tempo, as pessoas são muito agressivas, né? Nessa coisa de... Era isso que eu queria saber, se tinha hater. Tem gente que vai para fazer aquela crítica descabida e tal. Tem de tudo, né? Rede social... As pessoas falam o que quer. Josimar? A gente falou desse novo perfil do chefe, que é não só o cozinheiro, mas também tem uma função social, etc. Eu queria te perguntar, que é uma pergunta rápida, você poderia citar 3, 4 chefes que te inspiram? Podem ser jovens, velhos, brasileiros ou de fora, mas que hoje correspondem a essa imagem não só de cozinheiros que se admira, porque a cozinha deles é incrível, mas que ocupam também esse papel social, essa preocupação mais ampla. Quem te inspira? Quem você admira no Brasil ou no mundo? Jovem ou velho? Homem ou mulher? Não vai ficar nervoso, hein? Uma pessoa que me inspira muito é minha mulher, Josimar.
Eu ficaria nervoso. Não, estou falando assim, demais. A Janaína, ela que faz esse homem aqui levantar e acreditar que bola para frente, Jefinho. Porque eu vou te falar, eu já passei por tudo também, sabe? Não é fácil não, porque as pancadas vêm, viu? A gente sobe os degraus, mas é um bombardeio, sabe? Tem um lado da felicidade, mas tem as pessoas que torcem, mas tem também as pessoas que torcem contra, né? Então você escuta coisas que você também não está preparada, tem hora que você fica mal. Então eu falo que a Janaína ela é uma grande inspiração para mim, da forma que ela fala que ela virou cozinheira por causa de mim. Eu fui para o centro de São Paulo devido a ela. Ela nasceu no centro de São Paulo, ela viveu nas ruas do centro de São Paulo, ela foi criada ali. Eu falo, porque se não fosse ela, sei lá, eu poderia ter abrido a Casa do Porco no Limão, sei, em qualquer outro lugar, mas hoje ela é a cozinheira que faz eu refletir, me tira eu da zona de conforto, sabe? Todo dia ela fala, Jefinho, vamos, porque tem muita gente que depende de você, sabe? Assim, e minha avó, minha única avó que ela era cozinheira também ou só em casa? Não, ela era cozinheira. Profissional? Vamos dizer que nos dias de hoje pode dizer que é profissional, que ela, desde criança, eu sempre vi minha avó cozinhando, sabe assim, fazendo bolo para fora e bolachinha, tudo que você imaginar. E ela cuidava de um asilo e passando por todos os perrengues e sempre cozinhando e sempre feliz. Para você ter noção, que é a mãe da minha mãe. E por parte de pai, hoje eu não tenho mais os meus avós, só sobrou a minha avó. Hoje ela está com 90 anos, né? Está lá meio capengando, uma cabeça, um computador assim de ponta. E eu falo no lado, eu falo assim, o que eu tenho dela, que eu vou mandar um pacotinho das bolachinhas que ela faz. Sabe assim, tudo igual, tudo pequenininho, aquela bolachinha delicada, que não tem. Na cidade inteira, você chega na minha cidade, quais são os melhores petit four? Eu servia os petit four da minha avó no Pomodori, as bolachinhas que eu servia. E agora, essas últimas vezes que eu fui para Rio Pardo, e eu falo como é transformador o ato de cozinhar. Ela estava lá, não sei o quê. Eu falei, vó, faz bolacha. E agora eu falei para ela voltar a fazer bolacha para mim para o restaurante de novo. Só que ela falou, eu não consigo fazer quantidade. Eu falei para ela, as suas bolachas não é mais quantidade, vó, agora é por unidade. Porque eu falei que eu vou arrumar uma caixinha de bombom, a gente vai ser por unidade para quem sentar na mesa 10. Minha mãe falou que outro dia, não sabe como, descuidou, ela fez as bolachas e mandou para mim, sem ninguém saber. Ah, que legal. Sabe assim, reativou ela de novo. Porque eu falo, como é transformador ela saber que ela é útil ainda, que ela produz, que ela é alguém, que ela representa, sabe? E desde criança, que eu me conheço por gente, é assim, minha avó tinha um fogãozinho, o fogo baixo, punha a colher de pau na porta, eu falo forno a vapor da minha avó, era uma assadeira com água, que ela colocava dentro. Eu falo, então, para quem começou numa cozinha dessa forma, eu cheguei já a passar 2, 3 noites com a minha avó fazendo bolacha para ela poder vender na praça. O chefe foi tão afetivo que eu não consegui cortá-lo.
Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim desta edição do Roda Viva. Eu agradeço a participação do Josimar Melo, do Arnaldo Lorenzato, da Patrícia Ferraz, da Luísa Fecarota e do Carlos Alberto Doria, além do nosso entrevistador cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você também que nos acompanhou até agora e muito especialmente ao chefe empresário, maridão, Jefferson Rueda. Obrigada por estar com a gente. Obrigado. Aqui. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, você não pode esquecer, toda segunda-feira às 10 da noite. Nós estamos aqui no Roda Viva. Eu espero vocês. Até a próxima semana. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam acabar com você e com aquilo que é a sua essência e com aquilo que é o que você é. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Teve gente que te chamou de bolsominion, de Barbie fascista. E eu queria deixar muito claro já, você apoiou o Bolsonaro? Claro que não, né? As pessoas ainda não aceitam, às vezes, que você cresceu e pensa sozinha? Pra caramba. Às vezes eu coloco assim no Twitter, ai, tô com cólica. Maísa, você menstrua? Vou fazer 18 anos, a galera achando que eu não menstruei. Se eu não tivesse menstruado, eu teria sérios problemas, né?